Veraldo, você anda recolhendo, é verdade que você anda recolhendo assinaturas para provar de que você não vendeu a sede do Flamengo e sim parte dela? Não, eu acho que essa questão de dizer que essa sede foi vendida na minha gestão é uma grande mentira. Na minha gestão houve uma ação trabalhista do Zuega e mais os dependentes, que era Mota, Silva, Henrique, foram 24 pessoas que foram liquidadas, mas com as 2,88 hectares que ficou com o seu Antônio Filho. Lá nunca foi, e não existe um documento, um recibo assinado dizendo que ele comprou a sede. Na minha gestão, não. Não é que a gente esteja colhendo assinaturas. Nós vamos entrar com ação de exibição de documentos, né? Jamais eu iria vender uma sede de um clube. Jamais. A minha história, o meu nome e toda aquela história do Zuega. Eu fiz a reunião, inclusive com o seu Petrônio e mais uns 14, ou foi 16 pessoas num restaurante aqui na Zona Leste. E foi esclarecido, inclusive a planta. Eu mostrei para ele o que era que ia ficar para o clube e o que era que ia ficar para o seu Antônio Filho. Então essa história de que ele comprou sede na minha mão é uma grande mentira. Agora o Jankel já declarou que não vendeu nada e que a venda partiu de você. Não existe venda. O Flamengo, nem se ele não vendeu, eu não vendi. Se houve essa transferência, ela partiu e não passou pelo Flamengo. Como é que se vende? O Flamengo pode vender uma sede se ele não tem uma certidão negativa? Ele não tem certidão negativa. Aquela sede tem 4 penhoras. Ela é penhorada judicialmente, ela tem uma penhora ainda com o INSS, tem penhora no processo do Zuega, tem penhora no processo do Mota, não por parte do reclamante, porque o reclamante foi pago, mas tem o processo, mesmo ele sendo pago, ele tem que ser pedido a baixa dele. E como foi que você conseguiu vender essas hectares se aquele imóvel não está no nome do Flamengo? Não, por isso é que eu estou dizendo, ela não foi vendida, ela foi a um pré-contrato com o Antônio Filho, das 2 hectares, para quando o imóvel vinha do Lourival Parente, porque nunca houve a transferência da Barão para lá, então teria que passar pelo Flamengo. O Flamengo fazer a partilha e dar a parte dele, Antônio Filho. Mas eu fiquei surpreso depois que eu passei lá e vi o patrimônio sendo demolido. Sim, então, e foi negociado algo que não existe, é isso? Não, a sede do Flamengo existe, meu amigo. O Flamengo é dono porque ele tem a posse. Ele não tem a documentação, mas ele tem a posse. Ele tem vários processos judiciais direcionados a ela. Então ela é do Flamengo. Como é que se vende e não passou pelo Flamengo? Quer dizer que foi lesado o INSS, foi lesado a Receita Federal, foi lesado a Prefeitura, foi lesado todo mundo. O patrimônio pode não estar no nome do Flamengo, mas é do Flamengo. Existe uma compra e venda da época da Barão para a Vila Olímpia. Agora, não está registrada em cartório, mas ela está penhorada. Então, se essa transferência houve, ela deve ter havido entre o Lourival Parente e o Antônio Filho. Pelo Flamengo, eu lhe garanto 100% que ela não passou, pelo menos na minha gestão. E a parte negociada na sua administração, o clube recebeu quanto de Antônio Filho? Na minha gestão, o clube recebeu 360 mil reais. Você tem documentos para provar isso? Todos os recibos assinados com o Antônio Filho, tem a assinatura do presidente, que era eu, e a assinatura do tesoureiro, que era o Jankel. E todas as ações trabalhistas, num total de 24 ações, todas elas foram liquidadas. Digo, mas esse montante de 360 mil. Esse foi o montante que foi vendido aquela parte da frente? A frente do Flamengo. Não é que ela foi vendida, ela foi um pré-contrato, porque não poderia ser vendida. Um acordo que foi feito entre o Antônio Filho e a direção do Flamengo na época, com autorização do associado, não foi o presidente não. Só para você ter uma ideia, as pessoas dessa ação, as que eu lembro aqui, a primeira que foi Zuega, Mota, Silva, Henrique, Ivan, Tássio, o Caio, o Deoclésio, o Augusto, o Thiago Maia, o Dias Pereira, a parte da cozinha do Flamengo toda, que era a cozinheira, que era a ação maior, que era 100 e tantos mil reais, o Manel Jardineiro, o Raimundo, que é o vigia lá, sem ser o treinador. É os que eu tô lembrando. Tem o Raimundo, tem um tal de soldado, Dr. Ezio, que eu nunca vi nem falar que se trabalhou lá no Flamengo. O Haroldo, que vocês lá conhecem aí da Rádio Pioneira, também foi outro que foi liquidado. A ação dele era no valor de 64 mil reais, a ação dele. Então todas essas ações elas foram liquidadas com estes recursos que foram parte desse clube. Então, na época, eu fui a pessoa que, na própria Rádio Pioneira, eu fiz várias entrevistas com você, com o próprio Dídimo, que aquela parte seria um braço do Flamengo que estava sendo cortado.
mas não poderíamos fugir daquele patrimônio. Então aquele patrimônio tem que ser explicado e bem explicado. Agora, e nessa venda ou nesse pré-contrato que você fala da frente, o Antônio Filho, você tem conhecimento se ele tem escritura desta parte? Não, a escritura que ele tem segundo eu soube, que ele teve a escritura total do imóvel, mas o imóvel não poderia passar totalmente para ele. O imóvel teria que passar para o Flamengo, porque eu não posso lesar, a liquidação foram feitas a liquidação da parte do reclamante e a parte dos advogados. Mas tem a parte do INSS, que do Flamengo é um absurdo, é quase R$1 milhão. A propósito desse assunto, Everaldo, um grupo de torcedores do Esporte Clube Flamengo está aí com ação na justiça. Você já foi notificado acerca disso? Desconheço, mas se tiver alguém com ação na justiça, eu sou o primeiro a apoiá-lo, porque eu acho que tem que ser, primeiramente tem que ser esclarecido, tem que haver o esclarecimento e tem que chamar para a exibição de documentos. Acho que isso aí, e eu particularmente, eu vou propor com todos eles, chamar e saber quem entrou com a ação. Eu quero ajudar e apoiá-lo na ação, porque eu também vou entrar com a ação como ex-presidente e como citado como parte do processo e como torcedor. Nós temos que ir para cima e esclarecer e dar ao Flamengo, que é do Flamengo.